Bet Amud Bet, no meio da linha, tá no Rabanan. Fala pra gente, Agmará traz uma braita. Dvarim, Arba Dvarim Nemru Be'edim Zonemim. Tem quatro dinim, quatro alachot diferentes ligadas ao din de Edim Zonemim. Lembrando, Edim Zonemim são essas testemunhas falsas. Testemunhas que testemunharam contra alguém, tentando culpar ele, tentando castigar ele de alguma forma, alguém que era realmente inocente, e depois apareceram outras testemunhas que invalidaram as testemunhas que estavam querendo causar o prejuízo. Essas testemunhas falsas são chamadas de Edim Zonemim. Então, quatro coisas foram faladas com relação a eles, todas mas quatro pontos são Harigim. Em Nassim Ben Groshá Ben Chalutza, como foi dito já na Mishnah, se eles fizeram testemunhar sobre um Cohen que ele não é um Cohen Kasher, e a gente descobriu que eles são falsos, eles não viram Cohenim inválidos, como se fossem Ben Groshá Ben Chalutza, filhos de uma mulher divorciada que casou com um Cohen, ou uma Chalutza. Ven Golim Larei Miklat, se eles testemunharam que alguém matou uma pessoa sem querer, que o castigo que essa pessoa receberia aí seria ir para Ir Miklat, para a cidade de refúgio, eles não recebem esse castigo quando eles são quando se descobre que eles são testemunhas falsas. A gente aprendeu, está escrito no Pasuk, Hu Yanus Elechad Arimele, justamente ele, o cara que matou sem querer, mas não Edim Zomim. Vem Shalmim Etakofe. Se eles testemunharam que o boi de uma pessoa matou alguém, o boi de uma pessoa que matou alguém, a pessoa que é o dono do boi, ele precisa pagar o que é chamado de kofer, é um valor, que a gente vai ver logo na continuação quanto é o valor da pessoa que morreu, o valor da pessoa que está pagando, precisa pagar kofer. Edim Zomemim não tem esse castigo, eles não pagam kofer, a gente vai ver também por quê. Vem Karim Evedivri. O Evedivri, um Yehudi que ele roubou, ele não tem dinheiro para pagar a dívida, ele é vendido como escravo, temporariamente até cobrir a dívida. Isso é chamado de evedivri. Agora, se vieram duas testemunhas e falaram, olha, fulano, a gente viu que ele roubou, e por isso ele precisa pagar 50 mil shekels, o cara não tem dinheiro, e o que aconteceria com ele seria que ele seria vendido como escravo, e de repente descobriram que as testemunhas são falsas, eles não são vendidos como escravo no lugar dessa pessoa. Ou seja, quatro casos em que eles quiseram causar algum tipo de prejuízo, algum tipo de castigo para a pessoa, que eles não são castigados da mesma maneira. Certo? Os dois que a gente já viu, por que os dois a gente vai ver na continuação? Certo? Com relação a virar Ben Groshá Ben Chalutza, a gente viu que não dá para castigar dessa forma, porque o castigo não pode ser para as próximas gerações, e não dá para castigar só ele e não as próximas gerações, porque não é isso que eles eram causar. Com relação a Ir Miklat, a gente aprendeu especificamente do Passuco, os outros aparecem na continuação. Mishim Rabbi Akiva Amru, Aflin Nishalmim Apiatzmam, Rabbi Akiva fala que se eles confessam, eles também não pagam. A gente vai ver quando exatamente eles confessam, certo? Se eles confessarem, eles não precisam pagar o prejuízo que eles quiseram causar, a gente vai ver quando. Agora, Gmará vai explicar cada um desses quatro, ou cinco também, incluindo o de Rabbi Akiva. E Nassim Ben Groshá Ben Chalutza, que de Amran, igual a gente falou antes, Ben Groshá Ben Chalutza, eles não viram, se quiserem invalidar um Cohen e descobriram que são falsos, eles não ficam inválidos, mesmo que eles sejam Cohenim. Vengolim Lerei Miklat, que de Amran, também não vão para Miklat, como a gente falou antes, drachado Passuco. Vengolim Metakofer, não se paga kofer, se eles testemunharam que o boi de alguém matou uma pessoa, que geralmente o dono do boi teria que pagar um kofer, esse é o prejuízo que ele tem, eles não pagam, caçava e kufra capará. Eles entendem por quê? Porque o dono do boi tem que pagar kofer. Não é um prejuízo que o dono do boi tem que pagar para a pessoa que morreu, para a família da pessoa que morreu, e sim algo que vem como capará, vem como perdão. Ele precisa fazer capará, ele precisa conseguir perdão pelo boi dele ter matado alguém. Agora, isso é válido quando o boi realmente matou alguém. Se o boi não matou alguém, então não tem lugar para capará. Os Edim Zomim, eles fizeram um pecado diferente do pecado dessa pessoa. Então, já que a ideia do kofer é só para pagar, para conseguir o perdão pela morte da pessoa, nesse caso dos Edim Zomim, que não é o boi deles e ninguém morreu na prática, então eles não têm esse castigo. Os Edim Zomim, eles não têm esse conceito de capará, que vem do caso do boi. Por isso, não se paga kofer. Quem é o Tana que sover, que sustenta que o kofer pago é capará? O boi de uma pessoa que matou outra, ele precisa pagar o valor.
dessa pessoa, aparentemente, certo? Vamos ver na continuação. Agora, por que ele paga o valor dessa pessoa? Será que ele paga isso como compensação para a família que perdeu um parente? Ou será que, olha, o meu boi matou alguém, eu preciso perdoar esse meu pecado, vejo alguma coisa errada em mim. Se o meu animal matou alguém, sinal que tem alguma coisa errada em mim, então eu preciso pagar isso como cofre, como capará pelo meu pecado. Ou seja, tem a ver com a pessoa que morreu, que precisa ser compensada, ou tem a ver com a pessoa que é o dono do boi? Então, a nossa Braita trouxe a opinião de que, de que os Edim Zomim não pagam cofre, porque esse cofre é só do dono do boi, algo especificamente ligado ao dono do boi que tem que pagar pelo pecado acontecido aqui, pela morte da pessoa. Então, com relação aos Edim Zomim, não tem isso. Então, quem está na nossa Mishnah, que souber que o cofre ele é capará para a pessoa que pecou e não compensação para a família, a Maravriz da Rabi Ishmael ben Nosha ben Brokai. Essa opinião segue a opinião de Rabi Ishmael, filho de Rabi ben Brokai. Tá? Quando está escrito na Braita, Venatan Pidion Nafsho, está escrito no Pasuk com relação ao boi que matou alguém, Im kofer yushat alav, Venatan Pidion Nafsho, kechol asher yushat alav, ele tem que dar Pidion Nafsho, um resgate para a nefesh dele. Tá na cama fala, como eu calculo o valor do Meinizak. Tá naquela fala, a gente calcula quanto vale a pessoa que morreu, a pessoa prejudicada. Eu preciso pagar de acordo com o valor da pessoa prejudicada. Rabi Ishmael ben Nosha ben Brokai, também mazik, não, de acordo com aquele que prejudicou. Qual a diferença? Qual a machloket entre eles? Não quer que eles discutem se o valor paga o valor da pessoa prejudicada ou da pessoa que prejudicou, mas lá, a pior discussão deles é essa, de Marsavar, Kufra Kamaona, Marsavar, Kufra Kapará. Uma opinião sobre que isso que se paga kofer é um mamon, é o valor, é a compensação pela pessoa que morreu. Então, já que é pela pessoa que morreu, eu tenho que valorizar quanto vale essa pessoa que morreu. E a opinião que disse, não, eu pago kofer de acordo com o que eu valho, não de acordo com a pessoa que morreu, e sim o dono do boi, então ele entende que o kofer, ele vem perdoar o pecado do dono do boi, que o boi dele matou alguém, então vai calcular quanto a pessoa vale, ou seja, eu deveria morrer no lugar, porque é o meu boi que matou, mas eu não vou morrer, não tem de intimidade, essa pessoa não é morta, mas eu preciso pelo menos dar o valor do quanto eu valho para essa pessoa, como perdão pelo meu pecado. Então, a pior é essa discussão, se eu calculo pelo cara prejudicado ou por quem prejudicou. Se é pelo prejudicado, então é compensação, é dinheiro. Quanto esse cara vale, eu vou dar para a família. Se é pelo quanto a pessoa que prejudicou vale, então senão quer acaparar pelo que ele deveria acontecer com ele. Certo? A priori, essa é a discussão. A Marafá fala que não. Certo? Se essa é a discussão, então a nossa Braita que disse que Edim Zomim não pagam o quanto eles quiseram causar, nesse caso, sofrer que o cofre ele é capará. E ele só existe quando tem um pecado. Mas se ele fosse mamon, se ele fosse dinheiro, compensação pela pessoa que morreu, ele existiria mesmo num caso em que tem Edim Zomim. Amarapapa, fala papaló, talvez não, decula alma kufra capará, talvez tanto tá na cama quanto o Rabi Ishmael, os dois concordam que kofer é capará. A nossa Braita que falou que Edim Zomim não pagam kofer, segue a opinião que kofer ele é capará, pela pessoa que pecou. E todo mundo concorda com isso. A discussão, a discussão aqui, se a gente calcula o valor do prejudicado ou daquele prejudicou, não depende se o pagamento é compensação pela morte ou como perdão pelo cara pelo dono do animal. A discussão aqui é outra. Marsavar bedenizak chaminan, Marsavar bedemazik chaminan. Todo mundo concorda que é capará. Eu preciso de capará pelo fato do meu animal ter matado alguém. Quanto? Vamos ver. Uma opinião fala quanto vale a pessoa que morreu. E outra pessoa fala quanto eu valho. Eu, dono do bem. Essa discussão entre eles. Mas os dois concordam que a meta do dinheiro aqui não é compensar a família do cara que morreu, não preciso compensar a família, porque foi o boi que matou Bechosot, não foi consentemente, não fui eu que matei alguém, mas eu preciso de capará por isso. A pergunta é, se eu analiso quanto meu boi prejudicou, quanto valeu o cara morto, ou quanto eu, dono do boi, vale. Maitamaio de Rabanan, qual é a discussão aqui? Qual o motivo de Rabanan? Porque Rabanan falam que a gente calcula o valor do Nizak, do prejudicado. Nemara Shatalemata, Nemara Shatalemala. Malealan Bedenizak, Afkan Bedenizak. A palavra, a gente encontra no Pasuk, está escrito Im Kofer Yushat Alav. Esse verbo Yushat Alav, ele aparece tanto aqui quanto na continuação dos Psukim. Na continuação do Psukim ele aparece como o Nizak. É um caso lá, um outro caso,
em que está tratando que se calcula, se paga o valor prejudicado. Então, igual na continuação, a palavra achatá, essa palavra ela aparece, esse verbo, ele aparece relacionado a um pagamento de acordo com o prejuízo. Então, aqui também, aqui que eu tenho dúvida se eu pago o valor da pessoa que morreu, o valor da pessoa, do dono do boi que prejudicou, aqui a palavra achatá me diz que quando eu tenho que pagar alguma coisa de acordo com o prejudicado, ou seja, é uma drachá do pasuk, baseado nesses psukim, que também falam que a gente calcula o valor do cara que foi prejudicado, do cara que morreu, mas com certeza o dinheiro para caparar, para perdoar o pecado do dono do boi. Verabishmai, Venatan pediu na Shoktiv. E Rabishmai falou: olha, tá bom que está escrito achatá, tem o mesmo verbo nos dois psukim, mas está escrito no pasuk Venatan pediu nafsho. Ele precisa dar algo, dinheiro, para lifdot, para resgatar a nefesh dele. Nefesh dele, a pior é a nefesh do cara do dono do boi. Certo? O dono do boi que tem aqui um pecado que está precisando ser perdoado é nefesh dele. Então, o valor que ele dá, o valor do que ele vale. Verabanan concordam, pediu na Shoktiv, ele precisa dar um valor para resgatar, para recuperar, para perdoar o pecado dele. Mas o pasuk não falou quanto é esse valor, o pasuk falou a meta do valor entregue. Está escrito, está escrito que a meta do dinheiro, do pagamento, é para perdoar o pecado do dono do boi. Mas quando a gente vai calcular quanto é, a gente vai de acordo com o cara que morreu. Certo? Então, essa é a discussão entre eles. Todo mundo concorda que Kofer é capará, a meta do Kofer é perdoar o pecado. Então, no caso dos Edim Zomim, isso daqui não entra nas contas, mas de qualquer jeito, essa braita pode ser de acordo com todas as opiniões. Só tem uma discussão como a gente calcula isso. Vem Karim Bevedivri, se as duas testemunhas falsas quiseram causar com que alguém seja vendido como Evedivri por não ter dinheiro para pagar um roubo, certo? Testemunharam que ele roubou e agora não tem dinheiro para pagar, ele seria vendido como Evedivri, eles não recebem esse castigo. Savar Rav Nuna Lemeimar, no primeiro momento, Rav Nuna pensou o seguinte: quando realmente eles não são vendidos, Animilei Echa de Itlei Ledidei. Quando eles não são vendidos no seguinte caso: as duas testemunhas têm dinheiro, eles não têm problema nenhum, eles podem pagar a dívida, certo? Se eles tivessem roubado, eles teriam dinheiro. Eles estão testemunhando sobre uma terceira pessoa que não tem o dinheiro para pagar a dívida. A pessoa é o seguinte: olha, se as testemunhas têm dinheiro para pagar, aí eles não são vendidos de Evedivri. Por quê? Desculpa, desculpa, voltando aqui, as testemunhas não têm dinheiro, pode ser que eles não têm dinheiro, mas o cara sobre quem eles estão testemunhando tem dinheiro. Ou seja, ele nunca seria vendido como escravo. Então fala no seguinte: olha, talvez isso daqui que aparece, que Edim Zomim, as testemunhas falsas não são vendidas como escravos, é só se o cara sobre quem eles testemunharam tinha dinheiro e na prática não seria vendido como escravo. Se terminasse o dia, ele fosse julgado, culpado, tivesse que pagar, ele teria dinheiro. E aí as testemunhas falam: olha, tá bom que agora o valor a ser pago passou para a gente, porque nós somos testemunhas falsas, mas se tivesse, e a gente não tem dinheiro, a gente não vai ser vendido como escravo, porque se tivesse dado certo, o cara tivesse que pagar, ele tem dinheiro, então igual ele não seria vendido, a gente também não seria vendido. A gente só quis causar para ele um prejuízo financeiro, não vender ele de escravo, porque ele tem dinheiro. Então a gente não é vendido. A valega do leite de dei, mas se o cara sobre quem estão testemunhando em falso não tem dinheiro e ele seria vendido como escravo, pensou na Vimuna, a fagav de itledido, mesmo que as testemunhas têm dinheiro e eles podem solucionar o problema deles pagando, mas eles sim vão ser vendidos como escravos, porque eles quiseram causar que o cara que seja vendido. Tá bom que eles têm dinheiro, eles podem solucionar o problema de outra forma, pagando a dívida, mas eles quiseram que o cara fosse vendido como escravo, porque ele não tem dinheiro, então talvez, nesse caso, eles precisam ser vendidos. Velimro lei, pergunta, mas espera aí, talvez o cara pode argumentar o seguinte: Iant avala miava misdevant, ananam lo misdavninan. Pergunta, mas espera aí, as testemunhas podem falar o seguinte, olha, tá bom que ele não tem dinheiro, ele seria vendido como escravo, mas a gente tem dinheiro. E aí eles falam pro cara: olha, me diz uma coisa, se você tivesse dinheiro igual a gente tem, você seria vendido? Não. Então, nesse caso que a gente tem o dinheiro, também não deveria ser vendido. Certo? Não, ficou na dúvida, será que eles são vendidos quando escravos ou não? A priori a menina fala: olha, se o cara não tem dinheiro, ele seria vendido, mesmo que as testemunhas têm, eles não são são vendidos, porque é o que eles vão causar. Porém, fala que talvez não.
Talvez o fato deles terem dinheiro serve para eles argumentarem, mas espera aí, se você tivesse dinheiro, você também ia sair disso pagando. Então a gente também vai. E lá, então, Savara, então ela voltou atrás e pensou o seguinte: a nem lei, quando as testemunhas em falso não são vendidos como escravos, lei, quando ou a pessoa sobre qual estão testemunhando, as testemunhas têm dinheiro. Ou seja, quando um dos dois lados consegue resolver a situação com dinheiro, não é vendido de escravo. Mas se tanto a pessoa que estão testemunhando sobre ele não tem dinheiro, quanto as testemunhas não têm dinheiro, então nesse caso nenhum dos dois poderia pagar para sair da situação, nesse caso eles são vendidos como escravo. A Marleia falava que não, venimkar begnevato, amarachmana begnevato, velo bezamamo. Falava não, o motivo que as testemunhas em falso sobre alguém que o castigo dele seria ser vendido como escravo, porque ele não tem dinheiro para pagar a dívida do dinheiro que ele roubou. O motivo que eles não são vendidos como escravos é porque no Passuco está escrito que quem é vendido como escravo, venimkar begnevato. A pessoa que roubou e não tem como pagar, ele é vendido como escravo. Mas, se esse castigo de pagar a dívida caiu sobre eles não por roubo, e sim porque eles amemulam a sorte, e sim porque eles foram testemunhas falsas, aqui não tem esse castigo, por isso eles não são vendidos, independente se tem dinheiro ou não tem dinheiro. De novo, aqui é mais um caso harig, mais um caso incomum, que é uma exceção à regra. Então, a gente tem 4 exceções à regra de Edim Zomim, Ben Groshá ou Ben Chalutzá, certos casos que apareceram aqui em cima da Braita, ser vendido para ser expulso para ir miklat, pagar kofar quando o boi matou alguém e ser vendido como escravo se ele não tiver como pagar dívida. Essas são 4 exceções, e Rabi Akiva trouxe mais uma. Rabi Akiva também falou que se os Edim confessam a dívida, eles também confessam o que eles fizeram, eles não precisam pagar. Mas estamos de Rabi Akiva, por que Rabi Akiva falou isso? Rabi Akiva entende, a gente tem 2 tipos de pagamentos. Tem pagamentos monetários, que é porque eu levei dinheiro para alguém. Eu peguei dinheiro no passado, eu preciso pagar. Ou seja, eu tenho que pagar exatamente o que eu peguei. E tem coisas que são chamadas de knas. Knas é uma multa. Ela independe do que eu fiz ou que eu não fiz, ela é um valor fixo que precisa ser pago. Então, por exemplo, alguém que estacionou no vermelho, a multa dele pode ser de 100, pode ser de 250, tem multas diferentes. Pode ser de 1.000, se é um lugar de pessoas de nehim, de deficientes. Multa é um valor fixo. Tem coisas que vão de acordo com o quanto eu peguei. Se eu peguei tanto, eu preciso pagar tanto, certo? De acordo com o empréstimo, tem coisas que são multas. Fora daqui, é isso que os Edim Zomim pagam a dívida que eles quiseram causar para o cara. Então, vocês testemunharam que o cara está devendo 100 mil, eles têm que pagar 100 mil. 200 mil, pagam 200 mil, mesmo que o valor vai mudando de acordo com quanto eles quiseram causar. Rabi Akiva entende que isso que eles pagam é um knas, é uma multa. É uma multa que vai mudar de acordo com o quanto eles quiseram causar, mas é uma multa. E a gente tem uma regra que diz, knas en meshalmin piatzmo. Alguém que ele tem uma dívida, uma multa, desculpa, alguém que fez algo de errado, que ele merece pagar uma multa pelo que ele fez de errado, se ele confessa isso antes de testemunharem contra ele no Beidin, ele não paga a multa. Esse é um din especial de Knas. Por isso, os Edim Zomim não pagam Knas. Se eles confessaram antes de serem obrigados a pagar, eles não pagam Knas. A gente vai ver exatamente como funciona. Quando eles têm que confessar. Certo? Amaraba falava te dá, sharei lo assumase, veneragimo meshalmim. Fala, olha, a priori, de onde eu vejo que é um knas, de onde eu vejo que é um castigo, é uma multa e não uma compensação, não uma devolução, porque Edim Zomim podem não ter feito nada, não mataram ninguém, e eles são mortos. Podem ter pego dinheiro emprestado e eles têm que pegar, certo? Os Edim Zomim testemunharam sobre alguém que ele matou uma pessoa. E essa pessoa sobre a qual testemunharam, se ele realmente matou alguém, ele tem que ser morto pelo Beidin. E diz que são testemunhas falsas, eles são mortos no lugar. Então a gente vê que eles não fizeram nada de errado, não mataram ninguém, mas eles morrem. Então eles recebem uma coisa, um castigo que não é proporcional ao que eles fizeram, eles só testemunharam em falso e são mortos. Então a gente vê que não é algo compensável, não é compensação por uma dívida, é um knas, é uma multa fixa. Então fala daqui a gente vê que realmente é uma multa, por isso eles confessaram, eles não pagam a multa. A Rav Nachman traz outra prova, que é uma multa, te dá, sharei mamon bead be'elim, meshalmim, arei
o dinheiro está na mão do cara que eles quiseram prejudicar e Bechosot eles têm que pagar. Ou seja, se eles falam 50 mil, eles vão falar nomes. Reuven roubou 50 mil de Yehudá. E aí, de repente, que as testemunhas são falsas, as testemunhas têm que pagar 50 mil para Yehudá. Ou seja, Reuven continua com o dinheiro dele, não perdeu absolutamente nada, e as testemunhas têm que pagar para Yehudá. Se fosse uma compensação, preciso compensar quando eu causei um prejuízo. Se o Reuven tivesse pago, eu preciso devolver, eu entendo. Mas por que eles vão pagar mesmo que o Reuven não perdeu dinheiro? Aparentemente é um knas, é uma multa, e não uma compensação. Certo? Assim conclui a Gemara. Vou fazer uma pausa que a Gemara travou aqui, um minutinho. Voltamos na última linha lá embaixo. Meshalmim. Assim falou Rav Nachman. Pergunta a Gemara, Mai nihu de lo assumase, ainu de Rabba. Fala, Gemara, pera, não entendi. O que Rav Nachman veio acrescentar? Rabba também falou, olha, tem casos em que eles não fizeram nada, ou seja, eles não tiraram dinheiro de Reuven e eles têm que pagar. Ou seja, a gente vê que mesmo que eles não tiraram dinheiro, eles pagam. Então, o Rav Nachman falou exatamente o que Rabba falou, não aumentou novidade nenhuma. Rabba falou duas coisas. Pô, às vezes eles são mortos, às vezes eles têm que pagar, mesmo sem ter causado prejuízo. E Rav Nachman falou também, às vezes eles têm que pagar, mesmo sem ter causado prejuízo. É a mesma coisa. Por isso a Gemara muda a linguagem, certo? Virou uma muda, Gimel Dalef, Vechena Marav Nachman Amaraviu da Marav. Vechena Marav Nachman, ponto. Assim também falou Rav Nachman, ou seja, Rav Nachman é exatamente o que Rabba falou. Outra coisa, fala Gemara. Amaraviu da Marav, fala o nome de Rav. Edzomem meshalem lefi chelko. O Edzomem, ele paga de acordo com a porcentagem dele, a parcela dele, certo? São duas testemunhas, cada um paga a parcela dele. Mas meshalem lefi chelko. Pergunta, o que ele quer dizer exatamente? Cada um paga de acordo com a parcela dele. E leimadei meshalem paga, vai meshalem paga. Se o que Rav vem falar é que caso eles quiseram prejudicar alguém em 100 mil, fala, olha, fulano está devendo 100 mil, e de repente descobrem que são testemunhas falsas, se o que Rav vem falar é que cada um tem que pagar a sua metade, 50 mil, está escrito, Tanina, isso já está escrito na Mishnah, Meshal Shimba Mamon, vem Meshal Shimba Malkot, está escrito já claramente que eles dividem o dinheiro, ou seja, o Reuven, que foi testemunhado contra ele, tem que receber 100 mil. Não que as testemunhas têm que pagar 100 mil cada um, o Reuven tem que receber 100 mil, que é o que quiseram prejudicar. Então, cada um paga 50, isso já está escrito na Mishnah. Só a Mishnah completando, a Mishnah fala que Meshal Shimba Malkot. Se eles eram testemunharam, a gente viu o Reuven que ele comeu carne não kasher. E ele recebe Malkot, ele tem que receber 39 chibatadas. Aqui, eles não dividem meio a meio. Não é que cada um vai receber metade das 39. Os dois recebem 39. Com relação ao Malkot, não dá para dividir. Agora lá para frente vai discutir o assunto. Então, o Rav, se o Hidush de Rav é que cada um vai pagar metade do valor total, isso já está ensinando a Mishnah. Não pode ser que Rav fale isso. Era que gon de itzum had minayu de meshalem parga de dei. Pergunta, mas então talvez não. Talvez ele fale o seguinte, quando ele falou que o Edzomem paga de acordo com a parcela dele, talvez ele fale o seguinte, se eu tinha duas testemunhas que falam que Reuven deve 100 mil, e uma delas virou Edzomem, ou seja, vieram outras duas testemunhas e falaram para uma das duas testemunhas, mas espera aí, como vocês estão testemunhando, vocês estavam com a gente, não vocês, você, para um deles, como você pode testemunhar que Reuven deve dinheiro, você viu o empréstimo, se você estava com a gente em outro lugar? Uma das testemunhas caiu e não a outra, então talvez ela fale que quando uma testemunha caiu, ele paga metade dele, o meu Meshalem, será que paga? Veatanerita está na Braita, Edzomem Meshalem Amona, Tiazumushneem, Edzomem só paga tendo a testemunha completa, os dois forem anulados. Se só uma das testemunhas caiu, o Reuven não vai precisar pagar, porque agora só tem uma testemunha contra ele, mas as duas testemunhas não caíram. Enquanto as duas não caíram, o que caiu, o que é falso, não precisa pagar. Então, quando ela falou que cada Edzomem ele paga de acordo com a parcela dele, não é um caso em que só uma foi falsificada, porque nesse caso ele não paga, até que as duas sejam. Amarava, então Rava dá outra explicação. Beomer edut sheker eadeti. Talvez, então, quando confessa, se vem a testemunha, uma das duas testemunhas, e fala, olha, eu menti. Eu falei que fulano tem que pagar e eu menti.
eu testemunhei em falso, talvez ele tenha que pagar metade dele. Aqui também não. Coloquei menei, ele não pode voltar atrás. A gente tem uma regra que diz que uma testemunha que falou uma coisa não pode mudar, não pode voltar atrás. Então, se a testemunha falou que o fulano, o Reuven, tem que pagar, ele não pode, de repente, depois de um dia falar e mentir, voltar atrás. Não existe essa opção. Ele não tem como voltar atrás. Então, se o cara vem, confessa e fala eu menti, não vai ter que pagar também. Então, volta a pergunta. Quando o Rav falou que cada testemunha paga a parcela dele, Beomer eadno veusano bebeidin ploini. Fala Gemara o seguinte, ela está tratando o seguinte caso. Chega alguém no Beidin e fala, olha, eu fui testemunha falsa em outro Beidin e lá vieram testemunhas que eu sou falso, que eu sou mentiroso, e por isso eu estou aqui para pagar a minha parte. Ou seja, não sou eu voltando atrás. Eu testemunhei que eu tenho que pagar 100 mil. E aí vieram duas testemunhas e me transformaram em Edzonim. Vieram testemunhar que o meu testemunho foi falso. Por isso eu tenho que pagar 50 mil para Reuven. Eu estou aqui sozinho. A outra testemunha falsa não está comigo. Eu estou aqui sozinho, mas eu quero pagar aqui a minha parte. Os meus 50%, os meus 50 mil eu quero pagar. Talvez é isso que Rav falou. Que mesmo que as duas testemunhas não estão aqui perante o Beidin sendo anuladas, cada um que quiser vir pagar por si só, ele pode. Semana, a priori, então isso dá para entender, pode ser que é isso que Rav falou, só que fala, mas a priori o que Rav falou combina de que Rabi Akiva, não combina com a opinião de Rabi Akiva, de que Rabi Akiva, Rabi Akiva falou que uma testemunha falsa, o Edzomem, ele não paga quando ele confessa. Então, se alguém chega e fala no Beidin, olha, eu fui testemunha no outro Beidin, e lá vieram duas testemunhas e falaram que estavam mentindo, eu virei uma testemunha falsa, eu quero pagar minha parte, ele está confessando o pecado dele, de acordo com o Bekiva, ele não paga confissão. Então, por que ele tem que pagar? Ela, por isso, volta mais, explica, Beomer, no velzano, bebê de pone, vechuyav no mamon. Está tratando o seguinte, está tratando que a testemunha fala, olha, eu fui testemunha falsa em outro caso, no caso de Reuven, foi que ele tem que pagar 100 mil, e vieram duas testemunhas e falaram que nós somos falsos, anularam o nosso testemunho, e não só isso, o Beidin lá julgou a gente e nos obrigou a pagar. Na hora que o Beidin julgou a testemunha e obrigou eles a pagarem 100 mil, 50 mil cada um, já não é mais knas, já não é mais multa, porque na hora que o Beidin terminou o julgamento deles, eles têm uma dívida com o Reuven. Enquanto as testemunhas não foram julgadas, então tem aqui o risco deles serem multados pelo que eles fizeram. Mas uma vez que eles foram julgados culpados, o valor de knas, a multa que eles têm que pagar, se torna uma dívida com o Reuven. Então, quando essa testemunha veio no Beidin e falou, olha, eu fui testemunha falsa em outro lugar, e eu fui julgado, e o Beidin lá me julgou culpado e me obrigou a pagar, mesmo que eu estou aqui confessando isso, eu não estou confessando uma multa, eu estou confessando uma dívida. Por isso, ele precisa pagar. É isso que Rav falou, ele paga a parte dele. Sabe que a data aqui que eu pensaria? Que já, eu poderia pensar o seguinte, qual o redondo de Rav? Já que eu não tenho como culpar, eu não tenho como obrigar a outra testemunha a pagar, certo? Nós chegamos numa cidade nova, ninguém conhece a gente aqui. E eu chego lá no Beidin e falo, olha, eu, fulano, que a gente acabou de chegar, foram testemunhas falsas, fomos culpados no Beidin, obrigado a gente a pagar, eu quero pagar a minha metade. Eu, como testemunha única, não tenho como obrigar o fulano que veio comigo a pagar a parte dele, porque eu sou uma testemunha do que aconteceu. Eu não tenho como culpar ele, eu não tenho como testemunhar contra ele de que ele tem que pagar. Então eu poderia pensar que já que eu não tenho como obrigar ele a pagar, a outra testemunha a pagar, e o Namilo Mihaev, eu também não preciso, ou seja, eu não tenho como colocar sobre mim mesmo a obrigação de pagar, já que eu não tenho como culpar o cara que estava comigo, eu também não tenho como me autoculpar. Kamash Melan que sim. Kamash Melan que se é uma dívida sobre algo que já aconteceu, se eu venho e falo, olha, eu tenho essa dívida, o Beidin já me obrigou a pagar, eu quero pagar essa dívida, eu posso, mesmo que eu não consigo sozinho validar toda a história. Porque eu posso falar sobre mim mesmo, eu não posso testemunhar sobre o cara que era uma testemunha falsa, porque eu sou único, não tem mais ninguém comigo testemunhando. Uma testemunha não serve para nada. Então, mesmo que eu não consiga validar toda a história, eu não tenho credibilidade para obrigar o cara a pagar, a mim mesmo eu sim consigo colocar sobre mim mesmo essa obrigação, e eu preciso pagar a minha parte de acordo com a minha parcela. Esse é o Hidush de Rav. Então, paramos por aqui. Escolha.